Agora o advogado Leandro Borba veio aos nossos estúdios, está aqui conosco na TV Goiânia para falar sobre um tema muito importante. Vem aqui comigo, Marcão, que é o direito dos pais. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Está de volta. O programa está ótimo. Direito dos pais, um tema que poucas vezes é pautado, seja na imprensa ou seja pelas redes sociais. Antes de tudo, o que seria o direito dos pais? Primeiramente, a sociedade fala muito em direito das mães, das mulheres, etc, não é? Que é válido. Mas hoje eu vim aqui para falar do direito dos pais. Então, os pais, eles têm conseguido, sim, perante o Poder Legislativo, perante o Poder Judiciário, uma proteção maior, não é? Com relação ao direito de visita dos filhos, direito de sempre estar com eles, acompanhando os seus filhos, direito de pagar alimentos com base no binômio necessidade e condição, direito também de ser protegido contra os atos de alienação parental e vários direitos decorrentes da lei e várias interpretações jurisprudenciais, oriundas do STJ e STF, que vêm contemplar os pais. Então, os pais também merecem atenção e merecem algumas dádivas advindas do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. Dia dos Pais chegando e nós não poderíamos deixar de pautar esse tema tão importante. E mais cedo, inclusive no rádio, você esteve conosco em nossa bancada lá, falamos sobre isso e levantamos um questionamento, principalmente no direito da guarda compartilhada. Porque quando há o rompimento de um relacionamento, doutor, muitas vezes há um embate até judicial para poder definir isso, né? E os direitos do pai em relação a essa guarda, como que está? Como que a justiça tem visto isso? Sim, olha só, houve uma modificação de cenário significativa oriunda da mudança do Código Civil brasileiro e também em decorrência das interpretações do STJ. A guarda compartilhada, no modelo anterior, era tido como exceção. A regra era o direito de visita dos pais quando do rompimento desse relacionamento. Agora modificou, houve uma modificação, sendo agora regra a guarda compartilhada e, como exceção, o direito de visita. A guarda compartilhada é aquela onde se fixa a residência do menor, mas ele transita ali entre a casa do pai e da mãe, podendo ter contato com os dois ao mesmo tempo. E isso reflete no inconsciente dessa criança e traz aí um conforto a ela e um futuro promissor, porque sem esse contato, sem essa energia boa ali entre a família, vai trazer problemas futuros com certeza. Quando nós falamos também do rompimento de relacionamento, que é geralmente onde o pai sofre um embate judicial ali para definir, por exemplo, a guarda compartilhada, definir valor dos alimentos, né, a famosa pensão alimentícia. O pai, quando tem, por exemplo, uma pensão e ele precisa fazer um reajuste, ele tem esse direito de procurar o Poder Judiciário para reajustar esse valor, doutor? Sim, tanto o pai quanto a mãe, né? Nós temos aí o direito de revisão do valor da pensão alimentícia. Então, através de um processo de conhecimento, pode-se rogar à justiça, pedir em juízo, tanto a mitigação do valor que foi imposto anteriormente, quanto a majoração desse imposto, dessa pensão. Então, tanto a mãe quanto o pai podem pedir, vindicar na justiça esse direito, o direito de reduzir ou o direito de majorar esses valores, a depender do caso concreto, da necessidade do filho, da necessidade do pai também. Então, isso é possível e tem sido um embate muito grande no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vem decidindo com eficiência essa questão dentro daqueles parâmetros do binômio necessidade e condição. Antigamente, ouvia-se falar, inclusive eu presenciei algumas vezes, situações de hipossuficiência econômica relacionada ao pai e, por esse motivo, houve atrasos ou ausência do pagamento desses alimentos.
E a partir daí o judiciário emitiu um mandado de prisão, foi preso esse pai, igual um bandido mesmo convencional de crimes. Hoje a justiça ainda erra, falha desse ponto ainda, doutor? Falha sim, mas isso eu vejo que é uma exceção à regra, não é generalizada. O Poder Judiciário tem sido muito sensível com relação a isso, na análise desse processo. Leva-se em consideração o princípio da razoabilidade, ou seja, da necessidade e da condição, não é? Do binômio necessidade-condição, necessidade do filho e a condição financeira do pai. Mas isso acontece de forma pontual, no caso de pais aí que recebem valores pífios, né? Às vezes salário mínimo, às vezes está desempregado, e ele não faz uma boa defesa no processo e acaba culminando na prisão dele, na prisão civil dele. A única hipótese que se cabe à prisão civil, no caso de inadimplemento da obrigação alimentar, e isso vem ocorre, mas de forma pontual. Os juízes têm sido muito sensíveis a essa questão e analisam o processo com toda a cuidado, com todos os documentos que ali estão, e assim caminha o Poder Judiciário para melhor. Muito bem. E o que podemos considerar uma revolução nos direitos dos pais? A revolução é que os pais, com relação ao pai, né, em específico, é que a legislação, a partir de tempos, né, 1 ano, 2 anos para cá, ela vem reconhecendo alguns direitos importantes a ele. Vários direitos, inúmeros direitos. Então, isso já é uma revolução, porque nós vivemos um momento em que se deu muito holofote para a mulher, merece, não é? A mulher sempre sofreu ao longo da história, mas houve um certo exagero por parte do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário com relação aos direitos da mulher, mas também agora chegamos numa hora em que se deve prestigiar o direito do homem também, o direito do pai, nesse caso específico que nós estamos tratando aqui. Vários direitos vêm sendo concedidos pelo Poder Judiciário, o direito de pagar pensão alimentícia respeitando esse binômio, direito de convivência do pai para com a criança, o direito também de se defender de uma agressão chamada de alienação parental, não é? Que é feito por parentes ali da ex-esposa ou da própria esposa, onde se denigre a imagem desse pai, a honra desse pai. E então estamos caminhando, estamos evoluindo também. E aqui o meu proselitismo não é defender de forma irresponsável o pai. Eu estou falando aqui do pai normal, do pai responsável, né? Agora, não dos irresponsáveis, né? Não dos irresponsáveis, aqueles que têm condições de pagar um salário, uma pensão digna para o filho e assim não faz. Às vezes posta nas redes sociais. Você vê uma pessoa nas redes sociais, um pai ostentando riqueza, quando chega na audiência de instrução, a gente vê que é outra coisa. Né? Chega todo humilde. Chega todo humilde, mas ele está lá ostentando uma riqueza e, em certos casos, é verdade, ele é rico, ele tem dinheiro e não paga os alimentos para o filho. E, em outros casos, ocorre o contrário. O pai realmente é um assalariado, é uma pessoa que não tem condições de pagar e acaba por ser preso nessa situação. Muito bem. Para nós concluirmos, vou lhe fazer a pergunta a respeito de um casal atípico, um casal homoafetivo. O casal adota uma criança. A responsabilidade de pai é atribuída judicialmente a um desses dois personagens de um casal, doutor? Não, nesse caso, quando se trata de união homoafetiva, ali os dois têm o mesmo papel. Não tem essa diferenciação se fulano é pai, se fulano é mãe. Não, não tem. Ali a responsabilidade é dos dois, é uma responsabilidade solidária. Os dois respondem pela guarda e por tudo aquilo que interesse
ao menor adotado, no caso. Doutor Leandro Borba esteve conosco aqui conversando sobre o direito dos pais. Volte sempre, agradeço a sua participação. Pode ficar por aqui.